Fala galera, meu nome é Júlia e eu vou apresentar para vocês aqui agora o algoritmo que eu criei para o trabalho de algoritmo de programação de computadores em linguagem Calango. O algoritmo que eu escolhi foi um algoritmo de uma corrida que eu chamei de corrida de cavalos, em que ele determina a colocação dentre 5 cavalos, do primeiro ao quinto colocados, apresentando também o nome e a frequência desses cavalos, sendo que a frequência foi justamente o que eu usei para determinar essa ordenação, né, dos primeiros aos quintos colocados. Então, como todo código, a gente começa primeiro declarando as variáveis. Então, a primeira variável que eu tenho é a variável frequência, que é um vetor com 5 posições, e é uma variável do tipo real, porque pode dar um número com vírgula, por isso que é uma variável real, do tipo real. A variável nome e a variável nomes também é um vetor, essa segunda variável nomes, com 5 posições, e do tipo texto. E a variável número voltas, e variável i, do tipo inteiro, e a variável tempo total, que também é uma variável real, porque pode dar um número com vírgula, diferente do número de voltas, que vai ser um número natural. O tempo total pode dar um número com vírgulas. Então, aqui eu tenho as minhas variáveis. Depois que eu determinei quais são as minhas variáveis, eu preciso coletar, eu preciso das minhas entradas, daquilo que a gente chama de valores de entradas. Então, eu preciso ler o nome do cavalo, o número de voltas que esse cavalo deu e o tempo total que ele deu essas voltas. Mas eu não tenho somente um cavalo. Se eu tivesse só um cavalo, eu faria isso aqui somente uma vez. Mas eu tenho 5. Então, eu preciso usar esse loop aqui para ir de 0 até 4, passo 1, faça, para para colher as informações desses 5 cavalos. Por que eu coloquei 0? Porque quando a gente usa vetor, começa contando da posição 0. Então, de 0 até 4 dá 5 cavalos. E esse loop faz o quê? Ele roda 5 vezes para coletar todos esses dados aqui. Então, depois disso eu vou fazer uma coisa. Eu vou substituir o nome pelo vetor nomes na posição i, e eu vou substituir o número de voltas pelo tempo total, que é a frequência, né, desse cavalo, pelo vetor frequência na posição i. Eu vou fazer isso justamente para colocar isso aqui depois lá no meu procedimento. E por que eu faço isso aqui também? Na verdade, não para colocar no procedimento. Eu vou fazer isso porque, na hora de organizar, aqui, ó, depois que eu termino isso, eu coloco fim para, porque é a forma de terminar a estrutura, né? E eu vou pegar aqui, colocar ranqueia, frequência, nomes. Aqui, esse frequência, nomes é um parâmetro. Esse parâmetro eu preciso colocar dentro da minha resposta, que vai estar aqui no escreval. Por quê? Porque se eu não coloco esses parâmetros, ele vai aparecer vazio. Ele não vai me dar nenhuma resposta, porque a resposta que eu quero está definida pelo parâmetro frequência e pelo parâmetro nomes, que são 2 vetores que eu já substituí aqui. E ok. E eu vou fazer de novo esse loop, né, de 0 até 4, passo 1, faça, porque eu quero 5 vezes isso. E aí, eu vou mostrar uma resposta, né, o escreval serve para a gente colocar a resposta na tela, sendo que essa resposta vai me dar esse i mais 1, que é a colocação, sendo que o i representa a posição, os nomes em determinada posição i, né, que eu vou descobrir justamente nesse loop, por isso que é i, porque pode ser de 0 até 4, e a frequência. Ok, assim que eu determino o que vai estar na minha resposta. Ok, sendo que a frequência, né, número de voltas, tempo total, e a frequência que vai determinar a minha colocação e a ordenação que eu vou fazer depois, lá no procedimento. Ok, aí eu termino a primeira parte do código. Agora vamos para a segunda parte do código, que vou usar um subalgoritmo, que não vai ficar salvado nessa parte principal. E eu usei o procedimento porque o procedimento ele não precisa retornar nenhum valor. Como ele não precisa retornar nenhum valor, é exatamente o que eu quero, porque eu só quero que apareça na tela os resultados com as colocações, os nomes e as respectivas frequências dos colocados. As colocações, o nome do cavalo das colocações e as frequências deles. Aí eu vou usar o procedimento também, vou chamar esse procedimento de ranqueia, percebe? Aqui e aqui, ó. Lembra que eu usei para organizar para a resposta? Então, eu vou usar esse procedimento chamado ranqueia. E dentro desse procedimento, eu vou colocar o parâmetro n em determinada posição e o parâmetro nomes em determinada posição também, sendo que eles dois são vetores, o primeiro vetor do tipo real e o segundo do tipo texto. E aí, para iniciar o meu procedimento, eu preciso declarar as variáveis. Eu vou declarar aqui a variável clone para fazer o salvamento de dados aqui embaixo.
a variável i do tipo inteiro, a variável i2 do tipo inteiro, a variável c do tipo texto. E aí eu vou para as minhas instruções, que é aquilo que o programa vai fazer. O que o programa vai fazer, né, para eu, de fato, e enfim, ordenar as colocações. Eu voltei aqui, se vocês perceberem, que tem um para, e dentro desse para tem outro para. Ou seja, o segundo procedimento para vai ser feito dentro do primeiro. O que isso significa? Que toda vez que eu pegar uma posição desse primeiro aqui, ó, desse i, eu vou estar comparando a posição desse primeiro i com a posição desse segundo i. Ou seja, eu vou pegar i0 e aí eu vou comparar com o i0 com o i2, 0. Depois eu vou comparar esse i0 com o i2, 1. Depois esse i0 com o i2, 2. 3 e o 4. Então, eu vou sempre comparar dois números dentro desses loops aqui. E como eu vou fazer isso? Eu não posso simplesmente comparar. Depois que eu comparo, eu tenho que fazer alguma coisa com essa comparação. E aí, por isso que eu uso uma estrutura, que é a estrutura se, dentro da linguagem Calango, que é uma estrutura condicional, para que algo ocorra. Se tal coisa for verdade, então vai acontecer isso aqui. Então, se o número da posição tal, da posição i, for maior que determinado número da posição i2, então, o que eu faço? Eu pego esse i2 e salvo. E esse i2 vai passar a se chamar clone. Eu salvo. Na verdade, o clone vai passar a se chamar i2, né? Não, enfim, o i2, ni2 vai ser igual a clone. Eu vou salvar esse valor. A partir do momento que eu salvo o valor, depois que eu salvei esse valor, eu vou substituir. Ou seja, i2, aí agora sim, i2 vai passar a valer ni2 vai passar a valer ni. E depois que n2 passa a valer ni, eu preciso salvar esse valor e eu salvo ele de novo no clone. Então, o clone ele serve para salvar o valor. Eu falei errado a primeira vez. Eu pego esse valor, aqui, ó, primeiro eu tive ni maior que ni2. Ok, eu pego esse ni2 e eu salvo. Depois que eu salvar o valor, eu troco ele. Eu troco ni2 por ni. Depois que eu troquei o valor, e ele passa a ser agora ni2 passa a ser ni, eu faço o quê? Salvo esse valor. E por que eu faço exatamente isso aqui, ó? A partir disso aqui, por meio da lógica aqui, ó, de um número ser maior que o outro, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as maiores frequências e jogar para cima e as menores frequências e jogar para baixo. Sempre entre duas comparações. Eu vou sempre estar comparando aqui entre esses dois pares, pegando a maior frequência jogando para cima e a menor frequência jogando para baixo. Depois que eu fizer isso, eu também preciso que apareça no meu código os nomes. Então, eu vou acompanhar, junto com esses números das frequências, os nomes dos candidatos que obtiveram essas mesmas frequências, também salvando esses valores e jogando eles para cima ou para baixo, de acordo com a colocação, juntamente com os números das frequências e os nomes acompanhando as frequências. E aí agora eu termino, né, com o fim si, porque toda vez que eu começo alguma estrutura eu tenho que terminar ela, o si eu termino com o fim si, o para de dentro eu termino com o fim para, e o para total eu termino com o fim para aqui, e termino o procedimento total com fim procedimento, na última linha, na linha 56. E agora a gente precisa rodar esse programa e ver se ele funciona. Então vamos rodá-lo. Eu vou chamar todos os cavalos de C1 até C5, tá? Então, C1 fez 3 voltas em 120 segundos. C2 fez 3 voltas em 110 segundos. C3 fez 5 voltas em 160 segundos. C4 fez 7 voltas em 240 segundos. E C5 fez 2 voltas em 60 segundos. Vamos ver se deu certo? Então, a gente tem da primeira à quinta colocação, aqui, ó, ordenada, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os cavalos que ficaram nessas colocações, respectivamente C5, C3, C4, C2 e C1, e as respectivas frequências que eles obtiveram. Então, a gente pôde concluir que esse programa realmente funciona. E é isso, gente. O meu algoritmo corrida de cavalos é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se vocês gostaram, se você puder deixar uma curtida, comentar se você gostou, ou se você teve alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. E eu vou encerrar por aqui hoje. Obrigada por você que assistiu até o final e até a próxima.